Só, pessoal, faço questão de jogar luz, expor o avanço de mais um tentáculo do crime organizado, cada vez mais atrevido, ousado e tocando o terror Brasilzão afora. Agora, pelo visto, David de Tarso, o crime organizado tem agido nas mais diferentes frentes imagináveis para ganhar dinheiro, para arrecadar, para poder seguir fincando raízes em áreas que eram impensáveis até pouco tempo atrás. Agora eu faço questão de trazer para vocês aqui, pessoal, o que foi descoberto através de um levantamento que mostrou o crescimento do contrabando de cigarros, principalmente na região nordeste aqui do nosso país. Não é isso, David? Sem dúvida, Marinho. Esse levantamento realizado pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade demonstrou isso, que principalmente nos estados do Maranhão, onde 70% dos mercados hoje de cigarros legais são contrabandeados, ou seja, 70% dos cigarros são contrabandeados, Piauí e Rio Grande do Norte também concentram em 68%. E a gente vai até trazer uma entrevista para reforçar os detalhes sobre esse levantamento e de que forma também que o crime organizado tem atuado, né? E quem vai levando fumo é a arrecadação do próprio governo, dos governos estaduais, que ficam completamente reféns desses meandros aí, desses verdadeiros canais clandestinos de arrecadação que vão aí completamente subverter na ordem econômica. Mas vamos entender exatamente qual é o impacto aqui, pessoal, até porque, para entender melhor esse avanço, eu acho que a pessoa mais recomendada para recebermos aqui hoje, para a gente trocar essa ideia, pisar com precisão, no momento que a gente está de volta também, para quem está nos ouvindo, entrevista importante aqui sobre o avanço bizarro, inacreditável das forças, enfim, realmente da questão clandestina dos contrabandos, principalmente de cigarros, afetando os nossos irmãos nordestinos, mas o Brasil inteiro, região inteira. Eu vou trazer agora aqui o Edson Vismona, que é presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, para trazer aqui de forma mais didática possível. Edson, bom dia, obrigado pela presença. O que está pegando e qual é o impacto aqui prático para todo mundo, todos os agentes envolvidos, agentes econômicos envolvidos nessa cadeia do contrabando que só faz crescer, né? Bom dia. Bom dia. Realmente é exatamente esse o diagnóstico, né? As organizações criminosas, milícias, cada vez mais fortes. E ao movimentar o contrabando de cigarros, eles se financiam. Eles movimentam bilhões de reais em todo o país. E desenvolveram uma nova rota, né? O produto sai do Paraguai, o produto contrabandeado, o cigarro, passa pela Bolívia, Chile, é embarcado em Iquique, atravessa o Canal do Panamá, entra pelo Suriname e é distribuído por via fluvial para os estados do Norte e Nordeste. Com isso, aumentou muito a participação do cigarro contrabandeado, especialmente nos estados nordestinos. Como foi aqui salientado, Maranhão, Piauí, 70% do mercado é dominado pelo cigarro ilegal, pelo cigarro do crime. E isso tem um aspecto fundamental no financiamento dessas organizações criminosas, que utilizam também essas rotas para o tráfico de drogas, de armas, de munição, conexões com outras facções dos países que produzem cocaína. Enfim, é um espectro extremamente preocupante este do crescimento das organizações criminosas, facções criminosas, que já se estruturam como máfias, verdadeiras máfias, se imiscuindo com a estrutura institucional do Estado. Isso revela que a segurança pública está sendo afetada. É uma prioridade hoje apontada por todos os cidadãos, a questão da segurança pública. E o crime organizado está se aproveitando, exatamente porque ele não paga imposto. E aí a questão tributária é importante. O imposto impacta o preço final do produto. O produto brasileiro paga imposto, atende às normas da Anvisa. O ilegal não, ignora, não paga nada de imposto. E, especialmente no estado do Maranhão, nós tivemos 2 aumentos seguidos de ICMS e um aumento de IPI no final do ano. Isso impactou diretamente o preço do produto legal e favoreceu, aumentou a competitividade do legal. A questão tributária tem que ser muito bem equacionada, equilibrada, para evitar esse tipo de distorção que favorece essas organizações criminosas. Eu queria aprofundar a conversa sobre esse aspecto, porque muitas vezes quando a gente está discutindo regulamentações no Brasil ou questões tributárias, as pessoas tratam como se o papel fizesse uma transformação da realidade, né? Então a gente, no Brasil, muitas vezes cria regulamentações ultra detalhistas, ultra rigorosas, pensando que o mundo ideal é ter aquele tipo de restrição, só que na prática, no lugar de as restrições ou aquela regulamentação mudar a realidade, o que a gente vê
é um aumento da informalidade e do crime que não respeita nenhuma regulamentação, né? Então, eu queria te ouvir sobre isso. Como equilibrar? Como saber qual é o ponto de equilíbrio? Porque hoje tem o tributo sobre o cigarro é 70% do preço, né? Então, isso, na minha visão, é completamente desarrazoado. Mas muita gente diz que, não, mas tem que aumentar o imposto do cigarro para financiar os impactos negativos do cigarro sobre a saúde. Qual é a sua visão a respeito de como equilibrar essa questão, para que a regulamentação não acabe, no fim das contas, favorecendo o crime organizado? É fundamental todas as decisões públicas, inclusive do Poder Judiciário, além do Executivo e do Legislativo, fazer uma análise do impacto regulatório. Qual vai ser o impacto daquela medida na vida das pessoas, na realidade. Como você bem disse, do papel tudo é bonito, né? Eu aumento o imposto do cigarro, diminuo o consumo. Não é essa a verdade. Nós temos um substituto imediato que já está presente no mercado brasileiro. Na média nacional, 32% do mercado no Brasil já é dominado pelo contrabando. Então ele já existe, ele já está aí. Toda medida voltada para gerar mais arrecadação, no caso de cigarros, não ocorre, porque você aumenta o imposto e o consumidor migra imediatamente para o produto que não paga nada de imposto, ou seja, não é afetado, o produto não é afetado, ao contrário, é estimulado pelo aumento de tributos, porque você tem aqui a concorrência do produto que não paga nada. Então, o consumidor, especialmente de baixa renda, aumenta o consumo, porque ele vai encontrar um produto a um preço muito mais baixo, às vezes até metade do preço do produto legal, por conta desses aumentos de impostos, que não tem esse resultado nem de arrecadação e nem diminui o consumo. Aumenta o consumo do produto ilegal. O crime organizado sempre agradece quando existe um aumento de impostos, porque ele sabe que isso vai onerar o produto legal. E com isso ele tem competitividade, ele ocupa esse espaço, ele já está ocupando esse espaço e gerando riquezas para aqueles que nos ameaçam, né? Essas organizações criminosas, essas facções que têm uma força cada vez maior, né, de enfrentar o próprio Estado. Essa é a realidade, dura realidade, que precisamos ter consciência, analisar sempre o impacto regulatório. Qual vai ser o impacto das medidas? Muitas vezes, especialmente nesse caso que estamos tratando aqui de cigarros, o impacto não é aquele almejado quando se toma essa medida. É o contrário, ele vai incentivar o consumo dos cigarros ilegais e favorecer as organizações criminosas. Essa é a realidade. E a grana que deveria estar na UPA, na escola, pro projeto de infraestrutura local, fica completamente nas mãos dessa bandidagem. Isso sem mencionar que cigarro contrabandeado por si só, né, Macris, já tem, enfim, o controle sanitário beira zero. Então, pode até ter um preço muito maior, não só para a sua segurança, para a sua saúde, mas também abastecendo os cofres aí da ilegalidade. É uma cadeia, assim, de eventos, de consequências, que é muito maior do que a gente poderia imaginar, né, pessoal? E esses números são incríveis, né? Só no Piauí foram 70% dos produtos apreendidos foram cigarros contrabandeados. Como você mesmo falou, Edson, muito bom dia, vocês já conhecem a rota dos produtos contrabandeados, quais rotas essas organizações criminosas fazem, como vocês estão se organizando junto aos governos estaduais para melhorar a fiscalização nas fronteiras, porque o cigarro ele é um produto que é volumoso, ele é transportado em caminhões, e como que está sendo essa atuação nas fronteiras para inibir a ação desses criminosos? Tem alguma ação já em andamento? Bem, nós sempre fortalecemos o que eu chamo dos 3 Is para a segurança pública: integração, informação e inteligência. A sofisticação dessas organizações é cada vez maior. Essa rota, por exemplo, demonstra isso. Eles têm um poder de articulação muito forte, inclusive transnacional. Eles estão sempre em contato com outras organizações criminosas dos outros países, se integrando. Nós precisamos dar a mesma resposta: integrar as forças policiais dos estados com a Polícia Federal, Receita Federal, usar as informações para gerar inteligência, para identificar distribuição. Lavagem de dinheiro, é muito dinheiro que está sendo movimentado, são bilhões de reais. Então temos que trabalhar permanentemente na questão da lavagem de dinheiro. Essas mensagens, a Segurança Pública, a Senasp, no Ministério da Justiça, os secretários de Segurança Pública dos estados, têm conhecimento. O que nós precisamos é fortalecer estes elos
de segurança pública. Por exemplo, não pode haver contingenciamento de recursos. Muitas vezes a força policial não tem recursos para movimentar uma operação porque falta combustível, né? É uma realidade que precisamos ter consciência. Então, não ter contingenciamento de recursos, fortalecer todo investimento em inteligência, em tecnologia, em recursos humanos. Segurança é prioridade e nós temos que tratar isso de uma outra forma. Por exemplo, decisões do judiciário muitas vezes tratam facções criminosas como se fosse um crime de menor potencial ofensivo, como se fosse um contrabandista, uma pessoa, o motorista do caminhão. Não, temos que entender o que está por trás, a estrutura criminosa que está por trás daquela apreensão de cigarros. E ir atrás dessa estrutura criminosa, que ela é muito forte, né? Então, a forma de entender esse processo tem que ser alterada, tem que ser estimulada uma nova visão, porque nossas cidades, os nossos cidadãos que estão sendo cada vez mais ameaçados. Hoje, qualquer jornal, metade do jornal fala de organizações criminosas. E assim, os cidadãos têm consciência disso e temos que estimular, então, essas forças integradas com mais recursos. Fora que quanto mais esse contrabando vai se espalhando, mais o jeitinho, mais a forma de reforçar essas vias clandestinas do contrabando vão se normalizando, o absurdo vai se naturalizando e quem perde somos todos nós, né? Isso nem mencionar os riscos da saúde, né? Se fumar já mata, fumar é ilegal, deve matar muito mais rápido, vide o controle de composição que beira zero, né? Então são muitos incentivos, assim, horrorosos, perniciosos nessa cadeia toda aqui que, com muita propriedade, muita precisão, o Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, faz um trabalho mais do que necessário, conseguiu aqui explicar pra gente. Valeu, Edson. Obrigado pela presença e... Eu agradeço. Fico à disposição. É isso aí. É isso aí. Agora, dando sequência aqui, quer rápido comentário, David? Eu só gostaria de deixar o convite também sobre esse assunto. Tem todos os detalhes, os números de forma específica no site, na minha coluna. Então você pode acessar www.jp.com.br. Acessando lá, você tem todas as informações sobre esse levantamento que foi realizado pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, além de outros colunistas também que abastecem lá as informações de forma exclusiva para você. Meus amigos, financiamento do crime, concorrência desleal, enfim, riscos à saúde imensos, perda de arrecadação, de onde o dinheiro deveria estar ajudando os mais vulneráveis, no posto de saúde, na UPA, na estrada, na escola, todas capengas, mas não, está ali realmente inalando os pulmões, sendo inalado pelos pulmões dos mais vulneráveis, esses sim que ficam reféns dessa teia criminosa que tem um impacto imenso, assim, diria até imensurável nesse momento, os números são alarmantes. A própria coluna do David Tasso estava aqui devidamente projetada para vocês acessarem e entenderem no detalhe o que está em jogo aqui. Agora, Mano Ferreira, um breve aqui, balanço desse papo, que filtrando como é que isso afeta o cidadão comum principalmente, e a gente segue adiante aqui no Morning Show. É o seguinte, as regulamentações precisam dialogar com o mundo real e não com o mundo ideal. A gente precisa aprender isso como país. Quando a gente fica criando leis como se a lei criasse a realidade, a gente acaba empurrando as coisas para o crime organizado. Não à toa, para conscientizar as pessoas sobre o tamanho dos impostos no Brasil, hoje o Livre está organizando uma ação do Dia da Gasolina Sem Impostos, quase 40% de desconto numa parceria do Livres com o Instituto Milênio, Instituto de Formação de Líderes e diversas organizações liberais tentando conscientizar a população para que a gente tenha uma carga tributária menor no lombo do cidadão brasileiro. Ô André, só para complementar aqui uma coisa que o Edson colocou, dizer que os traficantes, os contrabandistas são tão danosos para a sociedade quanto aquele bandido que puxa o gatilho na ponta da linha. Eles têm que ser tratados de forma igual. O brasileiro não aguenta mais essas organizações criminosas que já tomaram conta do Estado brasileiro, que já estão entranhadas tanto na polícia quanto no judiciário, quanto na política brasileira, ou nós declaramos uma guerra de verdade contra o crime organizado, estrangulamos os caminhos financeiros e colocamos na cadeia, ou levamos a óbito esses criminosos, ou o Brasil vai continuar disso para pior, Marinho. Desculpa a minha revolta aqui. Não, a sua revolta e a lógica se inverte, né? Os impostos são altos em relação ao cigarro para que a população não consuma os cigarros. Aí vai o mercado ilegal, a gente nem sabe o que é colocado
ali em meio ao fumo, gera ainda mais gastos relacionados à saúde, desestimula a compra do mercado ilegal, que é tudo regulamentado, e tudo isso, né, passa por uma série de critérios para que a gente veja um crescimento em relação às internações relacionadas ao cigarro. Então a gente deveria inverter essa lógica. E o dinheiro do contrabando alimenta essas quadrilhas que revertem isso naturalmente para mais armas, para mais tráfico de drogas, para mais milícias se entranhando aí no nosso dia a dia, para mais corrupção e todo mundo naturalizando essa situação toda que enfim, é a receita definitiva aí para o nosso fracasso continuar existindo. Mas, enfim, para o mal triunfar basta a omissão dos bons. É importante a gente expor aqui com precisão e muita clareza para vocês entenderem o que está em jogo, porque basta ali, você pode ter certeza, qualquer tragada ali num Marlboro paraguaio, você pode ter certeza que é um sopro a mais no pulmão do crime organizado, que é o que eles menos precisam nesse momento, muito pelo contrário. Precisam sim, serem derrotados ao extremo.